Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, muita honra, muita alegria e muito aprendizado, sempre que esse meu amigo querido vem para cá, que é o psicólogo Lucas Leandro. E hoje nós vamos falar sobre um tema magnífico. Eu sempre deixo meus convidados muito à vontade para escolher o tema e eu sempre fico surpresa e falo para ele aqui, é uma verdadeira psicoterapia, que é a família e os impactos psicológicos que a família traz para o indivíduo. Não é fácil, né, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente e vamos conversar. A família tem importância gigante. A família é tudo que a gente precisa. É o aconchego, é o acolhimento, mas às vezes custa caro, né? Exato. Cobra um preço muito alto, né? Como é que é isso? Exato. É interessante que a família ela traz para nós essa visão de passado e futuro em uma mesma condição. Então veja, quando você nasce, você é inserido numa família contra a sua vontade, por assim dizer, e aí você aparece ali e vê tudo aquilo que foi construído ao longo do caminho. Então ele já te mostra um passado que foi construído independente de você. Para os que são atentos, ele já consegue de cara desenvolver um pouco de humildade. É assim, ó, eu não mexi em nada que estava aqui, eu cheguei agora. Deixa eu baixar minha bola, deixa eu entender que tem pessoas aqui que estão ordenando as coisas para mim. E ali ela consegue ver de onde que veio os traços dela, de onde que vem alguns costumes. Isso é muito bonito, assim, de uma certa forma, mas tem esse certo pesar, porque às vezes você vai ver coisas ali que você não gosta muito, não compactua, porém, aquilo está te dando algum indicador. E esse indicador é do outro elemento que eu falei, do futuro. Aquilo já mostra mais ou menos para as pessoas como que as coisas podem ser, ou vir a ser, né? O pessoal olha e fala assim, pô, minha família se construiu assim, eu já tô vendo aqui um tiozão assim, uma vozinha assim, pai e mãe desse jeito. A pessoa, então, ela pode tomar uma certa posição de vida, responsabilidade de vida para se posicionar para ser uma pessoa melhor do que aqueles, ou bem como aqueles, ou se afastar daqueles, de alguns, né, de alguns elementos da família, ou se aproximar de outros como elemento de crescimento, de desenvolvimento. Então a família ela tem essa mística de passado, futuro, presente que está acontecendo, o amor ali está se envolvendo, e se as pessoas forem atentas, elas vão ter muito a construir para a vida delas dentro do ambiente familiar. E aí assim, você pega vários teóricos da psicanálise até as abordagens mais holísticas possíveis e eles vão trazer todos um grande papel da família. Olha, às vezes seus antepassados influenciam nas suas decisões. Olha, às vezes o que sua mãe fez enquanto você era amamentado gerou algum impacto, algum tipo de trauma. Olha, às vezes uma queda sua e a forma com que seu pai tratou te mostra uma postura de vida, uma força de vida. Então, se a gente for bem sagaz assim nessas técnicas psicoterapêuticas e tal, a gente consegue ajudar uma pessoa partindo da simples circunstância que é a família dela. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu disse para você que a família cobra um preço, né? Porque, na verdade, pela importância da família, porque, como você bem disse, a gente não escolhe, embora os espíritas digam que sim, né? Mas, deixando um pouquinho o misticismo de lado, quando você chega, o circo está montado, o cenário já está feito, né? Eu sou um ator numa peça que já está transcorrendo. De uma forma, como você disse, o passado, né? E aí eu me lembro do último programa que o Lucas teve aqui, como eu disse, é o que mais aproveito. Ele falou em referência, né? Como que as pessoas reagem mais civilizadamente ou menos civilizadamente a partir das referências. O programa que você fez sobre o luto. Sim. E que você disse que as referências são muito importantes para te dar a base, para você reagir a certos eventos, né? Então a família é uma referência, mas nem sempre a família tem que ser uma referência do sim, olha, perfeita, é só copiar, não. E também ninguém tem obrigação de ser perfeito, né? Porque nós somos como somos, tentamos polir algumas arestas para facilitar o convívio social, mas
faz parte desse aprendizado com a família, no meu entendimento, você ver o que encaixa para você e o que não encaixa também, sem você estar traindo a sua família. No entanto, às vezes o lado de lá não entende. Exato. Não é verdade? É verdade, é verdade. Cobra-se. Pô, mas como assim? Não é parecido com o pai, não é parecido com a mãe, porque é doido assim, né? Quando é defeito, saiu a seu Da pai. onde que saiu isso aí? A mãe, né? Um jogando pro outro. Elogio, olha a cara da mãe, né? Então é bem assim, ou ao contrário, né? Algum defeito, saiu a sua mãe, ai, a cara do pai, enfim. Exato, né? exato. E isso aí é o peso, né, que a gente tem que administrar e para pegar o que é meu e o que não é meu. Uhum. Uma coisa muito interessante. Comportamento é genético ou ele é construído, Lucas? Olha só, nós temos os dois campos. Nós temos a genética, sim, é indubitável, não dá. Você vê uma criancinha ali agindo de determinada forma, você não consegue nem questionar que tem coisa ali que ela já nasceu com alguns traços. Agora, é fato que tudo aquilo que ela vai vivendo vai também construindo circunstâncias e situações de comportamento em que ela constrói essas ações no dia a dia, algumas baseadas nos pais, outras nem tanto, a depender do grupo que ela está, né? Mas você me lembrou, agora, enquanto você estava falando, que faz muito tempo que eu não leio esse conto, é do Nelson Rodrigues. E aí o pessoal já olha e fala, Nelson Rodrigues já vem coisa pesada ali, mas Não, o Nelson Rodrigues é assim, no meu entendimento era isso. Ele não era um cara das antigas, provavelmente não fazia psicoterapia, nem sabia o que era isso. Então ele fez psicoterapia nas obras dele. Exato. Ficou todo mundo, olha que maravilha. Mas na verdade, ele estava resolvendo os problemas dele. Resolvendo as tretas dele, exatamente isso. E aí tem um conto dele, que eu não vou me recordar o nome, porque faz muito tempo que eu não leio, em que uma família estava na dinâmica que a mocinha engravidou do cara, tava todo mundo brigando e falando, não, isso aí é uma pouca vergonha, meu Deus do céu. Até que a mocinha pede um instante, se eu não me engano, com o avô dela e entra pra sala lá. E ela fala assim, olha, vô, vocês estão aqui me julgando, fazendo esse chabu todo, eu sei que o senhor tem isso aqui, que o senhor faz aquilo ali, que o senhor engana a vovó aqui, já pulou sua cerca ali. No instante esse vovô volta pra sala, ele que estava mais inflamado, já agredindo, e fala, tá tudo certo, agora ela vai se casar. O que eu quero dizer com isso? Que na família é o ambiente mais possível da gente enxergar que todos nós temos as nossas falhas e os nossos defeitos. Ainda que chegue nesse momento de eu falar, você tá errando isso aqui, é culpa da sua mãe, é culpa do seu pai. Olha pro seu também, que você vai ter alguma coisa que você tá escondendo de errado. A criança pode não estar fazendo aquilo que é o seu defeito, tá fazendo da mãe, por exemplo. Mas você tem às vezes tão pior quanto, né? Então, coloque-se no seu lugar, entenda que todo mundo tem os seus defeitos, suas falhas dentro da família e que, inclusive, são esses gafes, né? Esses espacinhos, esses gaps, assim, onde a família de fato se constrói, onde você tem uma oportunidade ali de fazer uma circunstância um pouquinho melhor da sua vida, né? E tem uma familiar minha, né, minha madrinha, inclusive eu ia trazê-la hoje, não consegui. Você disse que vinha mais uma pessoa, mesmo? Minha madrinha é sensacional. E você falou de referências, né? Eliane, minha madrinha. Quem falou foi você, eu só lembrei. Exatamente. Eu sou boa aluna, viu? Ótima aluna, isso é bom, mas foi mais organização minha que eu não consegui trazê-la, na próxima ela vem. Ela passa a ser uma referência para nós, e olha só o papel interessante, né? Minha mãe não está mais, minha avó não está mais, e aquela pessoa que tinha tudo, ela é assim, uma das mais centradas da família, sabe posicionar as coisas direito. E a gente podia olhar ela como aquela que colocou regras, ou como aquela que trabalhou demais, ou como aquela que é mais séria, ou como aquela que não sei o quê. E na verdade, quando a gente consegue olhar para ela como uma referência e falar, deixa eu ver o que eu posso aprender com ela. Uma docilidade sem tamanho, uma cabeça firme nos ideais simples de vida, uma firmeza no sentido de acolhida, sabe? Um sorriso ímpar, enfim. Quando você começa a tentar encontrar essas referências que você tem na sua família, ou que aparecem no momento de uma dificuldade, como foi no meu caso, e na verdade ela desde sempre foi, né? Você começa a perceber que cada pessoa tem um aspecto onde ela pode somar de forma ímpar para aquelas coisas que você não tem.
para aquelas coisas que você porventura está sentindo falta. Ou até, no caso dos jovens, né? Ah, meu amigo tem aquilo, meu amigo... Eu duvido, se você começar a caçar dentro da tua família, pode não ser a mais próxima, mas você vai encontrar pessoas tão legais quanto, com tantas características tão boas quanto aquelas que você às vezes vê no teu colega. Ah, não, mas meus amigos são melhores que minha família. É claro que tem um caso ou outro que a pessoa tem uma dificuldade muito grande familiar. Mas, via de regra, dentro da família você vai encontrar os elementos mais diversos e importantes para o teu desenvolvimento, tanto quanto você encontra na rua, no trabalho, enfim. Não, e outra coisa também que eu acho importante, que aliás eu desde pequena sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas, né? Uhum. E hoje eu fico pensando, não aproveitei suficientemente meus avós, meus tios, eles foram embora, tinha um monte de coisa para perguntar para eles e eles já foram embora, né? Então assim, talvez, porque o jovem, né, a criança, o jovem, ele está muito preocupado em defender criança, a sua sobrevivência. Aquilo é um instinto danado, né? Por isso que ela berra, por isso que ela chora, por isso que ela faz escândalo, porque muitas vezes até ainda nem sabe falar direito, mas desde bebezinho que ela berra no berço, que é para ou porque está suja, ou porque precisa comer, enfim. Então é um instinto básico. Mas quando a criança começa a virar jovem, ela tem um mundo inteiro para conquistar. E ela mesma inserida naquele mundo. Então, ela não tem tempo para os mais velhos. Ela só vai conseguir ter tempo para os mais velhos quando ela já está adulta e, às vezes, muitas vezes, esses mais velhos já nem estão mais do seu lado. O que é uma pena, porque assim como o jovem precisa de jovem do lado dele, né? Ele precisa também da experiência. Sim. Nem que seja uma experiência negativa. Ah, por exemplo, meu avô é super pessimista, eu falo com ele, tudo vai dar errado, mas isso aí é um treinamento, porque você vai encontrar pessoas assim também, que sempre estão dizendo para você que vai dar errado. Então você identifica e até talvez você possa resgatar essa pessoa do pessimismo falando para ela, puxa, mas você sempre acha que tudo vai dar errado, porque às vezes a pessoa não percebeu que ela é assim, né? Então nessa interação o jovem pode ter um novo olhar e resgatar esse adulto e também aproveitar o que ele tem de bom, né? Exato. E eu acho assim, os mais velhos sabem de coisas que a gente jamais vai saber. Então a gente tem mesmo que ir atrás e perguntar. Eu, quando era bem mais nova, mocinha, eu gostava de visitar meus avós, sentava na sala deles, começa. Isso eu fazia muito com a minha avó também. Contar a vida dele, como ele era quando era pequeno, que ele foi trabalhar com 14 anos, porque antigamente o pai dele era servidor público, levou ele para aprender, não tinha concurso, senão ele ficava fazendo besteira na rua, aí pegava o bonde. Nossa, sabe? Então você começa a olhar para o seu avô, sua avó, seus tios, seus primos, como pessoas como você, que tem uma história de vida, que tem suas dificuldades, tem seus medos, não é verdade? Vamos fazer um rápido intervalo e o Lucas volta já para dizer pra gente como é, Lucas, que a gente se livra da cobrança da família que quer que a gente seja de um jeito e não de outro. Voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
voltamos. E aí, Lucas, como a gente se livra daquela cobrança, daquele peso? Pô, mas você, eu não sei a quem você saiu. Como é que é isso? Legal. A primeira visão que a gente deve ter é justamente essa da qual a gente estava falando. É perceber-se num sistema onde você chegou depois. Então calma, baixa a bola. Entenda que as pessoas ali vão ter defeitos e qualidades como você. E uma delas pode ser esse lance da cobrança. Essa questão de querer jogar em cima de você um certo peso de você tinha que ser assim. Então, e chantagem emocional. Isso. Puxa, se você não fizer isso, a vovó vai ficar tão triste, o papai vai ficar tão chateado. Como é que é isso aí? Então, entendendo primeiramente que você chegou nesse sistema e que essas pessoas têm suas questões, você passa então para a segunda etapa, que é entender um pouco mais de você. Como é que você se percebe em ação? Então veja, se em ação você de fato está fazendo aquilo, isso são comportamentos ruins. Tem um filósofo aí que a galera conhece, assim, da modernidade aí, né, por assim dizer, na TV e tal, o Mário Sérgio Cortella, né? Sim. E elas vão conseguir acessar muito fácil ele falando o seguinte: olha, se é mentira o que estão falando sobre você, você não deve ligar. Se é verdade que estão falando sobre você, você pode mudar aquilo, você pode tornar aquilo melhor, se for uma coisa ruim, né? Então é basicamente isso, assim, começa a se perceber em ação e ver se aquilo que você está fazendo é de fato algo ruim, antes de bater boca, antes de falar, não, mas eu não posso atender essas expectativas e tal. Se você percebe que aquela coisa não é muito legal, ao passo que você sabe como é que são os seus movimentos, né, você vai ganhando uma certa segurança no agir e você convida aquela pessoa a te perceber em ação. Então fala, olha, me percebe em ação, me percebe fazendo, agindo no mundo. Eu sou desse jeito, é assim que eu faço, né? Aquilo é uma limitação minha, eu tenho trabalhado, aquilo ali não e tal, e de fato isso não condiz com essa expectativa que você tem. Óbvio, a pessoa vai falar na linguagem dela lá, desde que não seja tacando um prato na parede, tacando um chinelo, né? Mas ela vai conseguir mostrar para esse outro o seguinte: olha, vamos olhar as minhas ações de fato, enxergar as coisas que eu faço e aquilo que eu não faço de tão bom está em processo ainda. Então, assim, é muito mais uma paciência da pessoa que ouve e saber se aquilo que ela está fazendo está num processo de transformação, de melhoria mesmo, ou se já está de fato correto e é só uma expectativa errônea do outro. Então, se ela tiver paciência, se ela se conhece e se ela sabe que ela está num sistema de outras pessoas que erram tanto quanto ela, é fato que a chance daquilo se tornar algo prejudicial para ela é muito menor. Não que não existam os traumas, o peso da cobrança, mas ao passo que ela se conhece com paciência e com execução, ela já não fica tão sob esse jugo do outro, sabe? E ela vai conseguindo agir. Eu lembro de uma novela, né, do Tolstói, chamada A Morte de Ivan Illich, onde ele fala de um cara bacanão lá, socialite, vivia uma vida assim, nossa, super legal, já vinha de uma família, de um pai que tinha conquistado algumas coisas, e ele passa o conto inteiro como um cara assim, bacana e tal, não sei o quê. Tudo bem que no começo do conto já falam que ele morreu, né? E eles vão conduzindo para mostrar como é que foi essa morte. O fato é que o Ivan Illich só acorda para a vida, só passa a ver a luz, como diz no próprio conto, quando ele começa a olhar para o filho. Ele está doente, em cima de uma cama, todo, né, estragado, a família meio torta na visão dele, ninguém tem piedade de mim, ninguém tem dó de mim. Quando ele começa a perceber que ele viveu uma vida de mentira, de pose, de carteirada, e que ele não olha para o próprio filho, que ele não olha para a própria esposa, e quer que todo mundo tenha a dózinha dele, como se ele fosse o cara que recebesse os pesos do mundo, quando ele olha para isso, aí ele encontra a luz, por assim dizer. Aí a agonia, o sofrimento que ele estava tendo em cima da cama, doente, passa a ser substituído por uma noção de que, cara, eu precisava olhar as pessoas, eu precisava saber perdoar, né? Olhar de novo para elas, e preciso saber dar a elas um pouco de mim, um pouco da minha paciência, um pouco da minha capacidade de relevar um pouco as coisas, sabe? E eu acho que todo mundo tem um pouco de Ivan Illich nesse ponto. A gente vai vivendo, como você falou, vai adoecendo, vai passando o tempo, chega uma hora que a gente quer, agora sim eu vou valorizar a vida, vou valorizar as pessoas. Às vezes já é um pouco tarde, ou eu estou perdendo vida, ou o outro já perdeu vida, sabe? Então acho que é ter esse senso de olhar verdadeiramente para o outro, de saber perdoar, relevar um pouco que o outro tem os erros, as falhas, assim como eu. E isso vai me orientando mais na minha vida de falar, cara, é como se fosse assim, eu preciso cuidar de mim para servir ao outro. E ajudar o outro a que ele entenda que minha vida não é pautada pela dele, que nem a dele é pela minha, que a gente está aqui para somar um para o outro, sabe? E também porque os olhares, eles são muito pessoais, né? Sim. Não é porque eu olho para você e vejo uma determinada característica que outra pessoa vai ver a mesma, porque a gente empresta para o nosso olhar quem a gente é.
Isso. Né? E o que a gente é? O resultado das nossas próprias experiências, que não necessariamente são as mesmas do outro. Né? Então, por exemplo, algumas fragilidades que a gente possa ter, a gente projeta no outro. Não faça isso. Eu acho que os pais, de uma certa forma, como eles querem que os filhos não sofram e sejam os melhores possíveis, na verdade isso aí talvez seja excesso de amor, eles brigam muito com o filho para que ele não seja daquele determinado jeito. Que jeito? Talvez o jeito que ele mesmo é, né? Isso aí. São as famosas Então ele não quer que o filho sofra como ele sofreu, né? O pai ou a mãe, ou os dois até, e aí começa, não faça isso, não faça aquilo, mas eu não sou assim, mãe, realmente, porque na verdade a mãe e o pai estão projetando o que ele é, a dificuldade que ele teve. Isso. E aí a dificuldade também da pessoa sair de dentro da sua casca e olhar o que o outro é. Qual é a fragilidade do outro, até para ajudar, né? E me ocorreu, você vê que interessante, quando você estava falando que o outro está dizendo que você é isso, você é aquilo, você é isso, me veio a frase de Cristo: tu o disseste. Isso. Veio na minha mente: tu o disseste, né? Isso. Muitas vezes Cristo fala isso na Bíblia: tu o disseste, quer dizer, é a sua visão. Então, por que eu vou me defender de uma coisa que você está vendo? Isso. Mesmo que eu diga que não sou, ou que não fui, ou que não fiz, você está vendo dessa forma. Você quer ver outra coisa. Perfeito. Né? Então é interessante isso aí, é muito interessante. Claro que a criancinha pequena, até ela entender isso, demora muito, às vezes ela talvez não entenda nunca. Sim. E diz: puxa vida, eu não me encaixo no que o meu pai quer de mim, não me encaixo no que a minha mãe quer de mim. Justamente por causa dessa divergência. O pai e a mãe são pessoas diferentes. Sim. E que se projetam no filho, que às vezes não é nada daquilo. Exato. E às vezes nem tem espaço para ser o que ele quer ser ou o que ele é, porque ninguém enxerga. Não consegue enxergar, exato. Assim, o cerne da família, eu sei que é muito até meio, sei lá, clichê, meio piegas até falar dessa forma, mas a gente percebe no processo terapêutico que o cerne da família é de fato a palavra caridade. Você mencionou o Cristo, né? A caridade, que pode ser também vista como amor, né? Os filósofos, eles falavam que a gente só chega ao conhecimento da verdade quando a gente entra em contato com a coisa, com a realidade mesma, né? Quando a gente chega na essência da realidade, que a realidade apresenta sobre a coisa ou sobre mim mesmo, tá? Então, eu só consigo fazer isso, por exemplo, a verdade sobre a água, tem um professor, o professor Diego, que eu gosto de ver umas aulas dele, ele falava: olha, eu só conheço de fato a água quando eu bebo e sei se ela vai saciar de fato a minha sede. Então eu preciso ter essa relação, esse toque, esse ser água e água ser um pouco de mim, para que a coisa aconteça de verdade, eu saiba a verdade sobre a água. E na família é a mesma coisa. Para o pai, para o tio, para o vô, para o primo, para mim como filho, que me relaciono, para o marido, esposa, todas essas pessoas devem estar ligadas no que a própria realidade mesma apresenta. Quem é mesmo o meu filho? O que é mesmo o defeito dele, como você falou? Qual é a expectativa que eu tenho e o que é de verdade que esse filho faz? E o filho também. Ah, mas meu pai fala isso, fala aquilo. Mas quem é mesmo esse meu pai? Deixa eu tocar. Deixa eu ser um pouco desse pai, deixa eu ser um pouco dessa avó, deixa eu ser um pouco dessa mãe, deixa eu ser um pouco desse filho. Deixa eu, né, como quem bebe água. Até que ponto não é um personagem que ele criou para se proteger do mundo? Isso. Será que o meu pai não está escondido lá dentro? Isso, aquele pai durão que briga, não sei o quê. Quem é o cara que está ali dentro? Deixa eu me relacionar, deixa eu beber essa água, deixa eu saber quem é esse cara, sabe? E aí, via de regra, dentro do processo terapêutico, para uma pessoa começar a melhorar, independente dos traumas que ela teve, ela vai ter que encontrar-se com essa realidade mesma da construção familiar. E do que ela olhava de projeção. Ah, eu vendo meu pai assim, vendo minha mãe assim, eu acho que eu vou chegar nisso. Ah, mas eu não quero isso, mas eu quero aquilo. Quando ela começa a fazer esse ajustar entre esse passado onde ela já entrou, esse futuro que ela tinha receio, que ela tanto esperava, e o que ela hoje vive, como ela toca essa realidade, aí a pessoa começa a melhorar. Aí não tem trauma que a segure. Aí não tem receio de futuro, ansiedade que a faça dispersar. Porque ela está no hoje tocando essas pessoas. Pai, mãe, filho, avó, tio, marido, esposa. Entende? É isso mesmo, meu amigo. Nós temos mais um minutinho de programa. Qual o recado que você manda aí para esse pessoal que está prestando maior atenção na nossa conversa? Legal. O recado principal para todo mundo que está em casa é o seguinte: nós temos a nossa gigante oportunidade
de construir um mundo melhor. Eu não estou falando de criança só, de adolescente, estou falando dos adultos também que assistem, dos idosos também que assistem. Nós temos uma grande oportunidade. E essa oportunidade, indubitavelmente, começa na família. Porque a família é a única instituição que se forma justamente por essa caridade. Você vai ver um trabalho, você vai ver um emprego, um estudo, é tudo, preciso ir, né? A família é a única que tem a capacidade de se formar por pleno amor. Então, se elas começarem a pensar família numa construção, vislumbrando esse futuro melhor, sem dúvida elas vão ter bons resultados, né? Lucas, aliás, aqui eu vou deixar um recado para o Lucas Versani, meu amigo querido, meu aluno, que me apresentou esse tesouro que é outro Lucas, que é o Lucas Leandros. Assim, leva ele no teu programa, que ele é demais. Se você é demais mesmo. Muito por isso obrigado. que está sempre voltando, está sempre trazendo uma lição pra gente. Conta comigo. Lição de casa. Exatamente. Que todo mundo tem que fazer direitinho em casa pra ser feliz, né? Porque Exato. às vezes a gente é tão infeliz e aí, pô, mas era só isso? Exato. Não exato. é verdade? No fim das contas é no cotidiano que a gente resolve. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, todos os programas desde maio de 2013, nós já vamos fazer 10 anos o ano que vem, daqui a alguns meses, e esperamos sempre trazer informação válida e de qualidade para vocês nesse mundo de fake news. Até o próximo programa, se Deus quiser.